Go live. Então, hoje é como descobrir o meu superpoder. Vamos falar como podem descobrir o vosso superpoder. O que é isto de superpoder? Olá, Teresa. Olá, Bem-vinda. obrigada. Tá? É um prazer ter-te aqui hoje comigo. Estava aqui a fazer um bocadinho, a apresentar-te, a dizer que ia ter uma convidada estupenda Obrigada. hoje. Uma Ai, que especialista de bem. superpoderes. Acho que somos os dois. Estamos vindo aqui a fazer esta jornada, não é? E a descobrir os nossos superpoderes e a tentar facilitar com que os outros também percebam quais são os seus superpoderes. É bom. Sem dúvida, sem dúvida. E é espetacular quando nós começamos a conhecer um pouco melhor e vemos que realmente temos superpoderes que estavam escondidos e, pelo menos eu, há 40 anos que eles estavam aí escondidos. Ah, eu é só há 20. É só, pois é, tu és mais novinha um bocadinho. Olha, antes de mais, já temos aqui algumas pessoas. Eu estou, pá, espero que se mantenham nesta live, porque realmente vai ser espetacular. Aqui, as últimas quatro foram brutais, o feedback tem sido brutal, e isso quer dizer que nós estamos aqui a gerar valor para quem nos tem ouvido, estar aqui a ouvir e acompanhado. Um, por isso, quem ainda não me conhece, o meu nome é Filipe Oliveira e eu sou fundador de várias empresas da área tecnológica e também mais recentemente tenho ajudado equipas a estarem em alta performance nas suas áreas profissionais. E hoje tenho aqui comigo a minha querida Teresa. Teresa, queres-te apresentar a quem nos está a ouvir? Bem, eu neste momento trabalho como coach de alta performance, tirei aqui a certificação com o Felipe. Venho da área da medicina veterinária, venho aqui da indústria da saúde animal, da nutrição, também passei por IT. O foco foram as vendas, a consultadoria e agora estou só dedicado ao desenvolvimento pessoal. Um grande currículo. E foi um prazer, porque aqui a Teresa foi das minhas principais coaches ao longo do meu processo e teve aqui um grande impacto que ajudou aqui numa grande volta na minha vida e que mais para a frente vocês vão saber todas as novidades que isto não tem sido fácil. Então, espero que estejam preparados para ir a jogo connosco, não é? Aqui no nosso quarto episódio, é preciso coragem também para estar aqui, ir em jogo connosco e ouvir aquilo que nós temos aqui para dizer, que pode ter aqui algum impacto em vocês. Chegou a hora também de descobrir as estratégias que te vão levar até ao teu superpoder, indicar o caminho que te vai levar ao teu propósito e aos teus resultados. Sem um propósito claro, também é muito difícil nós medirmos os nossos resultados. Eu sei que deves estar a pensar que isto é mais uma treta, não é? Como está a internet cheia, descobre o teu propósito, isso é o que interessa, é o mais importante. O teu eu interior, o que é isto, mas aqui o nosso grande foco é ter resultados, porque se não tivermos resultados não estamos aqui a fazer nada e não vale a pena também estarmos a gastar o nosso tempo, que é valioso, podíamos estar com as nossas famílias e estamos aqui a transmitir todo este conhecimento. Desculpa, não vai ser o nosso propósito estar aqui a dizer bullshit, se me permitem a expressão. Por isso, eu e a Teresa vamos dar o nosso melhor, vamos falar sobre este tema e esperemos que no final tu tenhas aqui uma ferramenta que possas usar e que te ajude a descobrir o teu propósito. A realidade também é que a maior parte das pessoas não sabe qual é que é o seu superpoder. Isto até parece que é um pouco mentira, mas é verdade. Eu falo com muita gente, então, o que é que tu queres ser? O que é que tu queres fazer? Porquê é que fazes isso? E elas, não sei, faço porque, olha, dá dinheiro, porque me alimenta. 80% das pessoas, elas não sabem no que são boas, o que é que elas realmente fazem que as diferencia. Concordas comigo, Teresa? Eu acho que é super importante. Para já, eu acho que este tema do propósito cada vez mais é falado e traz ao de cima. E acho que às vezes as pessoas acham que é assim um bocadinho difícil de lá chegar, ou ambíguo, ou o que quer que seja, ou que é só destinado a uma certa área da nossa vida.
E eu acho que quando tu me convidaste, e obrigada, que acho que ainda não te agradeci, portanto, obrigada mais uma vez. Achei, para já, o tema super interessante, não é? Porque o superpoder, porque realmente na ótica do propósito é assim espetacular, porque às vezes estamos em modo automático, um bocadinho naquilo que tu dizias, não é? Fazemos as coisas só porque sim, vamos trabalhar porque temos que ganhar dinheiro, casamos porque tem que se casar e ter filhos e é uma obrigação, e às vezes até as mulheres têm aquela obrigação de que têm que ser mães e os homens que têm que procurar apenas uma pessoa, sei lá. Tanta coisa que nós vivemos em modo automático, e não fazemos exatamente com o propósito, com um objetivo concreto, com um resultado que queremos atingir. E então eu acho cada vez mais fundamental nós fazermos as coisas com propósito e sabermos como lá chegar. E o propósito também pode ir variando, não é? Ao longo da vida, até ao longo dos meses, aquilo que quer que seja, e está tudo bem. Porque aquilo que faz sentido, o que fez sentido ontem pode já não fazer sentido amanhã, o que nós fomos há 5 minutos já não somos agora, portanto, acho que faz tudo parte. Sim, sem dúvida. Estavas a falar, estava aqui a lembrar-me também de algumas coisas, que era, eu quando era mais novo eu queria ser arquiteto e os últimos 22 anos da minha vida têm passado em torno da tecnologia, ou seja, a minha arquitetura foi mais de sistemas do que propriamente o que eu pretendia, mas porque me apaixonei, ou seja, nós ao longo da nossa vida vamos tendo várias paixões e vamos descobrindo também novos hobbies, novas coisas que gostamos de fazer. Isso é importante, porque isso depois também nos delinea do que nós vamos fazer na vida. Por isso é que há tanta gente que é excepcional, até que é muito boa, não digo que seja excepcional, que é boa a desempenhar as suas tarefas, a sua profissão, mas no fundo não gosta daquilo que faz. É verdade. E eu conheço muita gente assim, infelizmente, e eu pergunto, então porquê que tu não fazes aquilo que tu queres, tu gostas de fazer, que te apaixona? Porque ela diz, porque não dá dinheiro, quem é bom, quem faz as coisas apaixonadamente, ela encontra sempre um caminho. E o fazer e a paixão é apenas o princípio, porque depois há toda aquela busca de conhecimento, há o desenvolvimento que nos leva, que nos faz tornar o tal nosso eu que muita gente fala, naquilo que nós precisamos para ter os resultados, para não sermos só bons, mas sermos bons com resultados. E é muito esse o tema que nós trazemos e que nós queremos dar algumas ferramentas para as pessoas descobrirem então qual é que é o teu superpoder. Eu devia estar a fazer isto com uma capa, não era? O superpoder. Mudei o cenário, acho que está aqui um cenário. Está muito bem, está muito bem. Está super. Está muito bem. As minhas anteriores convidadas, se nos estiverem a ouvir, elas vão dizer, o Filipe para a Teresa fez tudo, fez publicações, mudou o cenário, mas elas vão voltar. É assim. É assim, malta. Eu fui quase daquelas pessoas que foi mais vezes coach do Filipe nos 3 meses e meio que nós tivemos a estudar, portanto é assim, regalias, temos pena. Está-se a subir. Não, mas está muito bem, está muito bem. A Teresa fez exigências. Não fiz nada. Mentira. Olha, mas estava-te a ouvir e estava a pensar numa coisa, que isto do propósito, ou seja, há pessoas que realmente sabem aquilo que gostam de fazer, sabem para onde é que querem ir, sabem quais são as suas competências, mas há outras pessoas que, nessa ótica do automático que nós falávamos, ainda não sabem muito bem. Imagina, elas sabem que não querem aquilo, mas não sabem para onde é que querem ir, sabes? Ainda hoje tive uma conversa sobre isso. Que as pessoas às vezes estão num trabalho ou estão num ambiente de trabalho, não gostam daquilo, mas também não sabem muito bem para onde é que querem ir. E também, dando outra chega nesta linha de pensamento, o propósito não tem que ser apenas relacionado com o trabalho, ou com a carreira, ou com a vida. Eu acredito que nós podemos ter vários propósitos, porque eu acho que se tivermos as coisas bem definidas, nós vamos saber qual é o caminho que queremos levar e para onde é que queremos ir. E está tudo bem se não soubermos neste momento. Eu acho que o importante é nós percebermos como é que podemos definir o nosso propósito, ou que reflexões é que nós podemos ter para chegar até lá, e se não for hoje, é amanhã, é no próximo ano, e às vezes é só aquele insight, aquele clique que nos diz, olha, se calhar é isto que eu gosto,
sabes? E partilhar aqui um bocadinho. Eu escolhi veterinária. Veterinária era o meu grande sonho. Eu sempre adorei animais, sempre tivemos animais, seja animais de companhia ou grandes animais, e sempre gostei muito da vida do campo. Então fui tirar a veterinária. E eu posso-vos dizer, eu não sou médica veterinária, não terminei o curso e está tudo bem, porque não me fez mais sentido, não era por ali, para trabalhar em clínica, para fazer clínica. Eu fui trabalhar para a área comercial, desde logo, sempre quis estar ligada à área, mas não a uma área clínica. E apaixonei-me pelas vendas, apaixonei-me pela área comercial, apaixonei-me pelo contacto com as pessoas, pela área da consultadoria, de como é que nós podemos ajudar os negócios a crescer. E isto para dizer o quê? Hoje estou a trabalhar como coach, porque descobri o desenvolvimento pessoal, descobri o coaching, e hoje é isto que me apaixona. Portanto, só para dar o meu exemplo prático de que o que vocês estão a fazer hoje, se calhar a nível profissional, daqui a 1 ano, ou daqui a 2, ou daqui a 5, pode não ser o mesmo. E está tudo bem, porque a pessoa vai desenvolvendo competências, vão surgindo insights, vamos descobrindo novas áreas. E hoje tu podes ser muito bom nesta área da IT, que é onde tu trabalhas, mas se calhar quem te diz a ti que daqui a 5 anos não vais ser um chefe com uma estrela Michelin, sabes? Então eu acho que é respirar, entrar no flow, saber como é que as coisas se fazem e vai tudo surgir. Tu tocas aí num ponto que é muito interessante. É essa pressão que muitas vezes nós criamos em nós para ter um propósito, cria-nos uma confusão mental enorme. Ou seja, nós entramos aqui os tais burnouts, que agora é uma palavra chique, que não é mais do que dar o pifo, não é? Um gajo que, olha, está variado, com todo o respeito, mas esta pressão da sociedade, esta pressão de querer mostrar o valor, de muitas vezes estar ali a fazer algo que não quero. Ainda hoje escrevi um artigo muito interessante no meu LinkedIn, em que fala um bocado destas 3 variantes que nós passamos, que até o Brandon falou um pouco delas, e eu abordei também esta situação e remeti isto para a minha experiência pessoal. Houve uma grande fase da minha vida que eu estava confortável, ou seja, eu não gostava do ambiente de trabalho que eu tinha, eu gostava daquilo que fazia, mas não gostava do ambiente que eu tinha, da forma como era gerido, e passava muita vida a estressar, a chatear-me, e fui-me acomodando à situação. Ou seja, fui-me acomodando ao trabalho que eu tinha. Porquê? Porque eu recebia um ordenado confortável, dava-me para viver confortável, está tudo tranquilo, mas eu não sentia que estava a trabalhar no meu propósito, nos meus objetivos de vida. E então depois tomei uma opção de quê? O que é que eu preciso para implementar o meu propósito? Ou seja, eu quero construir algo maior, eu quero contribuir mais, eu não quero estar neste ecossistema, eu próprio quero me conhecer melhor, evoluir e ter poder sobre mim. Porque há uma coisa que é certa, isto podem escrever quem está aí desse lado, se há pessoa que nós temos que lidar até ao fim dos nossos dias é connosco. Se vocês não conseguirem lidar com vocês, com isto que está aqui dentro, esqueçam, estão tramados. E quando falamos de desenvolvimento pessoal, cada um pode escolher a sua forma, a pessoa que se identifica mais para se desenvolver. E este desenvolvimento, seja resultados profissionais, resultados pessoais, resultados familiares, é muito importante esta clareza. Também para nós mantermos a nossa mente calma, estável e sem ter pressa. Ok, hoje é isto que eu estou a fazer, eu penso que isto é o melhor para mim, mas a seguir o mundo, nós estamos numa era a tecnologia trouxe-nos um conhecimento alargado, nós temos acesso a muito conhecimento e nós descobrimos coisas que gostamos de fazer e que antes até pensávamos que era impossível, não é? Aquilo que tu falas. E eu, daqui por 5 anos, posso ter uma estrela Michelin. Nunca se sabe. Se eu agora quero desenvolver. Eu gosto de cozinhar. É o meu hobby, é cozinhar. Muitas vezes nós olhamos, qual é que é o teu hobby? Ok, é este. E será que este hobby serve para resolver o problema de alguém?
ok, então posso investir nele. Será que alguém paga por ele? Então posso continuar. Por isso é que há tantas pessoas que têm hobbies e que se tornam a sua profissão, que se tornam a sua paixão. E acho que isso é um insight muito, muito interessante. É verdade. Então, Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que há bocado num tom de brincadeira, mas é um assunto muito importante, a parte da saúde mental, que hoje em dia cada vez se fala mais e eu acho que até se devia falar ainda mais, portanto é um tema que está bastante explícito nos nossos dias, mas a verdade é que a saúde mental tem sido muito afetada por estas questões de trabalho, por as pessoas estarem nas obrigações, estarem no automático, estarem só porque sim, e a saúde mental começa ali a degradar-se bastante, não é? Portanto, essa questão dos burnouts cada vez há mais e não vi estudos, mas por acaso se calhar era uma coisa interessante de pesquisar de onde é que vem a maioria dos burnouts, não é? Talvez também com questões familiares, mas eu acredito muito que a pressão social, a pressão do trabalho, a forma como as pessoas tentam gerir casa, trabalho, trabalho de casa, vida pessoal, o tempo para nós, isso leva muitas das vezes aos burnouts. E às vezes é só isso, é descobrir qual é o nosso superpoder, definir propósito e há uma coisa que eu gosto muito de fazer quando falo de propósito, que é façam uma lista de tudo aquilo que vocês gostam de fazer, desde o bolo com chocolate a ir fazer uma caminhada. Sabes? Tudo aquilo que vocês gostam de fazer, o que é que vos dá prazer. Se é ir visitar clientes, tudo bem. Se é comunicar com as pessoas, tudo bem. Se é, sei lá, o que é que seja, sabes? Aquelas listas do básico assim ao mais elaborado. E muitas das vezes as pessoas nem se lembram. Ou coisas que vocês gostavam muito de fazer ou de aprender e que estão ali guardadas numa gaveta e que a vida vai passando e vocês nunca vão aprender. Outro dia dizia ao meu marido, eu gostava de aprender a pintar, por exemplo, e nunca me meti nisso, porque lembrei-me disso assim do nada e nunca fui explorar isso. Mas quem sabe, não é? Se eu não vou desenvolver essa competência, é uma coisa diferente, é uma coisa fora da caixa, promove a criatividade. E se calhar na linha de pensamento que tu estavas a ter, se calhar imagina, se eu fosse tirar um curso de pintura, se eu gostasse, se eu pintasse, se as pessoas gostassem do meu trabalho, era mais uma fonte de rendimento, sabes? Que não tem necessariamente que ter uma fonte de rendimento, mas se estiver melhor. Então, o pensarmos no propósito pode ser de uma forma mais macro como de uma forma mais micro. E mais uma vez, se não souberem como lá chegar, hoje também vamos falar sobre isso, e se não conseguirem responder às questões que, por norma, levam a definirmos o nosso propósito, está tudo bem, porque se não souberem hoje, vão saber amanhã, vão saber no próximo ano. Acho que é fundamental também tirar essa pressão. Sim, sem dúvida. E tu tocas em uma coisa que é muito importante, que é o escrever. A maior parte das pessoas, quando eu digo, olha, escreve isto, elas não escrevem. E a escrita é um exercício que fica gravado. Nós, se pensarmos em algo e tivermos um insight, nós podemos estar, epá, isto, mas a seguir esfumou-se. Porquê? Porque o nosso cérebro está preparado, sabe, para uma única coisa, não gastar energia. O nosso cérebro é um elemento tão pequeno no nosso corpo e gasta 25% da nossa energia. Por isso é que nós, ao final do dia, nos sentimos cansados. E também outro ponto que tu dizes que é, ok, se tu encontras algo que te faz, que tu gostas, mesmo que não te gere uma receita, dá-te um descanso, ou seja, consegues manter uma tranquilidade. E a procura da tranquilidade, do equilíbrio, também é muito importante. Por isso, fazer este exercício, colocarmos aquilo, epá, o que é que eu gosto de fazer? Por exemplo, algo que eu não faço há muito tempo, que é tocar piano. Eu sempre que vou à casa dos meus pais, pá, vejo lá o meu piano. E muitas vezes estou aqui em casa, epá, gostava de voltar a pegar nos livros, gostava de voltar, epá, mas eu já não me lembro como é que eram as pautas, não sei o que, não sei o que mais. Mas se calhar é algo que eu vou fazer mais tarde ou mais cedo voltar. Porquê? Porque aquilo dá uma determinada tranquilidade. Não vou agora ser um pianista famoso nem coisa do género, mas sim, não sei. É difícil. Porque quando eu deixei a música, lá o meu professor, ele disse, epá, tu não tens muito ouvido. E eu, se calhar tens razão. Mas há uma criança dizer isso, quer dizer, depois da minha mãe ter gasto um valor num piano, é um bocado mau. Mas
Pá, mas não interessa se é bom, se é mau, se toco bem, Sim. se toco mal, dava-me prazer fazer aquele desafio. Ah, e é muito isto, é aquilo que nós encontramos que nos dá prazer, seja um hobby ou não, mas que nós temos que colocar, que externalizar, e no futuro, pá, nunca sabe, porque o Steve Jobs, acho que toda a gente conhece o Steve Jobs, que é aquele grande inventor daquela meia maçã, ou aquela maçã com uma trinca. Ele tirou caligrafia quando estava na universidade. Ele não terminou os estudos, mas ele tirou caligrafia. E na altura, quer dizer, quem aqui ia tirar caligrafia? Pá, quem olha para aquilo, é pá, a caligrafia não serve para nada. Mas a realidade é que o Macintosh teve o sucesso que teve, porque não é? Porque tinha toda aquela parte visual. Tu tinhas um editor que tinha uma caligrafia bonita, não é? Tinha não sei quantos estilos, enquanto que o Windows, na altura, era um EK preto, não é? Era o MS-DOS, ninguém percebia aquilo. E isso fez a diferença. Por isso, mesmo aquilo que nós fazemos hoje, que pode parecer que não tem ligação nenhuma, mais tarde ou mais cedo vai ter uma certa ligação. E isso é importante quando nós tentamos descobrir os tais nossos superpoderes e depois os aplicamos. Foi Exatamente. bonito isto. Foi muito bonito, muito poético. É verdade. Eu acho que há pouco, quando nós começávamos, tu falaste aí numa coisa também super importante, que é qual é o teu fator de diferenciação? O que é que Sim. difere das outras pessoas? E isto dando aqui um exemplo super prático. Eu e o Filipe fizemos a certificação de desporto, de coaching do desporto e treino mental. Nós temos a mesma certificação, como os nossos colegas. O que é que me difere de ti? O que é que te difere de mim? Porque é que as pessoas vão escolher fazer um processo de coaching comigo ou porque é que as pessoas vão fazer um processo de coaching com o Filipe? Porque cada um de nós tem o nosso fator de diferenciação. As pessoas vão muito pela empatia, se criam ligação, se não criam ligação, o que é que chama a atenção? E a história, não é? A tua Disso? história, a tua história. Sim, o que é que leva às decisões? E então eu acho que esse fator de diferenciação é uma coisa super importante para nós trazermos para o nosso dia a dia. É termos a consciência de o que é que nos difere dos outros e, por outro lado, também ter consciência daquilo que nós queremos que seja diferente dos outros e apostar nisso, ampliá-lo e adquirir competências que nos façam ampliar esse fator de diferenciação. Porque eu acho que é super importante. Hoje em dia trabalha tudo para o mesmo, vai tudo no trânsito para o mesmo sítio, vamos todos fazer as compras ao mesmo sítio, sabes? Parece que andamos aqui em rebanhos e a fazer o mesmo e temos que. Hoje em dia já não tanto, mas antigamente era aquela coisa de ai filha, vai trabalhar para a função pública, não é? Os Exato. pais diziam muito isso, vai trabalhar para a função pública, que isso é garantido. Hoje em dia, o meu pai ainda me perguntou o que é o coaching, e quando eu disse que ia só trabalhar nisso, Nossa Senhora. Mas eu escolhi isso como um fator de diferenciação na minha vida profissional. Portanto, se vocês sabem qual é o vosso fator de diferenciação, apostem nele e desenvolvam-no. Se vocês até têm um fator de diferenciação e não estão a aplicar no vosso dia a dia, então, malta, estão aí a fazer alguma coisa de errado, porque estão a apostar no cavalo errado, como se costuma dizer. E se nós não temos competências, nós temos que ir adquiri-las, que é muitas das vezes aquilo que eu falo. E isso pode ir de encontro ao nosso propósito. Aquela coisa que eu há bocadinho dizia de se tu hoje não sabes qual é o teu propósito, mas se calhar sabes quais são as competências que tu queres desenvolver, ou que tu gostavas de aprender, coisas novas. Então isso pode-te então levar ao teu propósito. Então há aqui vários fatores que nós devemos ter em atenção, várias perguntas que podemos fazer para fazermos realmente aquilo que nós gostamos, com pés e cabeça, com um plano, com um objetivo, para entrarmos em ação e chegarmos a um resultado. Seja ele qual for, seja um resultado emocional, seja um resultado financeiro, seja um resultado familiar, o que quer que seja. E podem também ter propósitos para a vossa vida pessoal, familiar, para vocês próprios, para a carreira, para o futuro, para investimentos, o que quer que seja. Sem dúvida. E acoplado a isso, tu sabendo o teu propósito, é que nós estamos aqui a falar do superpoder, isto traz-te outro elemento que é confiança. Eu antes de vir para este podcast, eu tive quase 3 horas de uma reunião
com administradores e não sei o que, aquilo parecia quase estava no julgamento. Nós, quer queiramos, quer não, nós temos que estar a toda a hora, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, a provar, entre aspas, o nosso valor, ou seja, a trazer ao de cima os nossos poderes e a aplicar naquilo que nós estamos a fazer. E quando eu estava nessa reunião, com mais três pessoas ali a olhar para mim seriamente, olhos nos olhos, e a fazer-me perguntas, porque quando nós estamos... Cada vez mais a inteligência está na forma como tu fazes perguntas e não na forma como tu respondes. Uhum. E quando tu fazes perguntas, estão-te a fazer perguntas em que te vão mesmo sentir se tu te sentes confiante, se tu estás com uma clareza definida, se estás com um propósito definido e se tens a capacidade de chegar lá. Ou seja, se tens a capacidade de evoluir determinadas competências, se procuras evoluir determinadas competências. E quando eles me faziam determinadas perguntas, eu sentia-me seguro, eu sentia-me confiante. Eu não tremia para responder seja o que fosse. Porquê? Com o processo que eu faço, não é? Que inicialmente fizemos todo este processo de coach, nós falámos em alta performance, parece uma coisa fora da caixa, mas na realidade nós trabalhamos as coisas mais básicas que existem para o ser humano. Mais básicas, que é isto, que é definir... Escrever o que é que eu realmente faço bom, o que é que eu realmente me diferencio, que objetivos é que eu tenho, que crenças é que me limitam. E eu vou falar disto tudo ao longo dos próximos episódios de podcast. Os próximos 8 episódios, este é o primeiro de uma série de 8, que se vocês fizerem aquilo que nós falamos, vos garanto, têm resultados. Se aplicarem e tiverem resultados, mandem-me um direct e eu ofereço-vos uma certificação de coach. Isto ficou gravado. Uma certificação? Uma certificação, não, uma sessão de coach. Ou seja, gratuita, ou seja, poupam aqui 2.000 euros, mais IVA. Ou seja, é verdade, são as coisas mais básicas e depois dá-nos uma segurança, ou seja, nós sentimos o tal superpoder. Porque nós definimos um propósito, definimos um objetivo que nós temos, sabemos onde é que queremos chegar e temos essa clareza. E não quer dizer que nós vamos saber como é que lá chegamos, mas nós sabemos que temos a noção que vamos ter que aprender, que vamos ter que desenvolver determinadas competências para atingir esse propósito. E acho que isso aqui é o cerne aqui da nossa questão do poder. Não adianta ter muito talento, aquilo que eu falei no primeiro episódio. Posso ter muito talento, mas se eu não tenho ação nenhuma, sim, o meu talento não vale nada. E de boas intenções está o inferno cheio, não é? Se costuma dizer. Sem dúvida. Olha, já estamos há 30 minutos, temos mais 10 minutos, é o nosso limite. E estamos aqui. Quem está aí desse lado, se tiver aí alguma questão, se quiser partilhar aí algum insight connosco, pode escrever. Eu acho que estou aqui a ver os comentários. Isto está muito ativo em termos de pessoas, que me deixa muito feliz. A tua rede gosta muito de ti, não é na minha. Porque bem. Espero bem que sim. É a tua rede, por isso façam aí uns likes a dar apoio aqui à Teresa. Estão por aqui as minhas alunas também, portanto, dizer olá, interagir, mandarem o link do direto para outras pessoas verem, assim também é uma ajuda aqui para o Filipe e para o seu grande podcast. Olha, um coração, viste? Olha, estás a ver os teus alunos todos e alunas aí. Vocês vão ter sucesso, olha o que eu vos digo. Confia. Olá, Jorge. Olha o nosso grande Jorge. Está aí o Jorge. O Jorge também vai vir aqui. Vou convidá-lo mais para o final. Jorge, já sabes. Jorge, agora não podes dizer que não, que isto está em direto. Já foi. Está gravado, vai ficar no YouTube, vai ficar no Spotify. Por isso. Muito bem. Continuando, então, nós no final temos aqui um exercício interessante que a Teresa vai-vos partilhar com vocês mais aqui por uns minutinhos. Então, qual é que foi a grande razão também que eu criei este podcast? É também um bocadinho para partilhar estas experiências, não é? Que eu tenho tido ao longo da minha vida, da minha carreira e também dos meus convidados poderem partilhar todas estas experiências. Isto aqui que nós falamos não é instantâneo, isto não vai acontecer de um dia para o outro. Cada pessoa tem o seu ritmo, não temos
Pá, temos que ser pacientes. Eu sei que nós vivemos numa era em que é tudo muito rápido, queremos todos muitos resultados. Também estamos a entrar aqui numa fase em termos económicos, né? A economia está numa recessão, mas vamos vamos trabalhar em nós e ser pacientes que os resultados acabam por aparecer. E o propósito não é mais do que nós conectarmos àquilo que nós achamos que é o mais importante, não é? E também nós tendo o propósito definido, um dos grandes benefícios é que ele vai nos voltar sempre a colocar no nosso caminho. Aquilo que eu me deparo, e provavelmente tu também nas tuas sessões de coach, se calhar já ouviste muito falar disto, que é as pessoas têm um propósito, mas de repente sentem-se desamparadas, esquecem-se dele. E quando nós escrevemos o nosso propósito, ajuda-nos a estarmos sempre alinhados. Ok, eu estou a fugir, porque é normal, há várias oportunidades que nos aparecem. Se fizéssemos isto ou se fizéssemos aquilo. Não, vamos nos guiar, e o nosso propósito, quando temos um propósito definido, traz-nos para isso, traz-nos sempre para dentro. É como todo o ambiente vai-nos estar sempre a puxar para fora. Não é? É quase como ter aqui dois ímãs e eles estarem-nos sempre a puxar, e depois o nosso ser nos puxa sempre para dentro para nos alinhar e mantermos nos carris, não é? No nosso caminho. Olha, estavas a falar, desculpa interromper-te, Diz. lembrei-me de uma coisa que estava a pensar esta semana. O nosso propósito, ou aquilo que nós achamos que nos vai levar ao nosso propósito, essa questão de verbalizar, de escrever, de colocar à vista, leva-me a uma coisa muito engraçada que me lembro esta semana, que é, as pessoas estão sempre à espera do novo ano, do novo mês, da segunda-feira, sempre a começar, não é? E então, no final do ano, o que é que toda a gente faz? Escrevem os 12 desejos ou vou definir os meus objetivos para 2023. Estamos no início de março. Vocês já foram lá atrás ver se estão realmente a seguir aquilo que vocês definiram? Quantas das coisas que vocês definiram na passagem de ano para ficar bonito em cada passa é que vocês estão a seguir e estão a fazer por isso? Porque eu acho que é de extrema importância não termos esses flashes e serem coisas voláteis. Tem que se verbalizar. Há ferramentas que ajudam, desde o mais básico de terem um caderno, de praticarem o journaling, de fazerem um vision board, que muitas das vezes nós também fazemos isso, falamos sobre isso. Então, o verbalizar, o visualizar ajuda muito, mesmo para quem ainda não tem um propósito definido. E depois há também a questão daqueles propósitos que são assim mais gerais, digamos assim. Eu antes dizia, antes de perceber muito bem como é que se definia um propósito, como deve ser, digamos assim, eu dizia que o meu propósito é ser mãe. O meu propósito de vida é ser mãe. E continua a ser. Agora, a questão é, o que é que para mim, na prática, significa ser mãe? O que é que isso me traz? O que é que isso me obriga a dar aos outros? O que é que isso vai interferir na minha vida? Então, descortinar estas coisas é que nos vai levar ao propósito em si. Não é só a questão de o meu propósito de vida é ser mãe. Isso é tudo muito bonito, mas o que é que isso traz? Não é? O que é que isso desenvolve? Em que é que isso me transforma? Que resultados é que eu vou obter disso? Sabes? E por outro lado, uma das coisas que eu defini, e aliás, nunca mais mandei currículos, mas uma das primeiras frases que tenho no meu currículo é ser feliz no trabalho. Isso para mim é chave de ouro. E há muita gente que hoje em dia não é feliz no trabalho e continua lá porque simplesmente não levanta o rabo da cadeira para ir enviar currículos ou ir ao LinkedIn ver que empregos é que está disponível. E então a questão aqui é, o que é que para mim significa ser feliz no trabalho? Ok? É esta liberdade de espaço, é a liberdade financeira, é fazer aquilo que eu gosto e dentro daquilo que eu gosto fazer o quê, sabes? Então é também pensarem um bocadinho nisso. Podem ter um propósito mais geral, mas vamos descortinar isso, pôr por tópicos e vai-nos levar nada mais, nada menos que uma frase, não é? Ou às vezes
um pequenino texto, e isso sim vai ser o nosso propósito, quando nós percebemos que passos ou o que é que as coisas significam para nós, o que é que ser feliz significa para nós, em que é que se traduz, quais são os resultados que nós vamos obter de quando acharmos que somos felizes. E às vezes as pessoas andam muito no macro, mas pouco a pouco o micro, o conjunto do micro é que vai fortalecer os nossos objetivos e os nossos resultados. Sem dúvida, estavas a falar, eu adorei aqui a tua observação do início do ano, as 12 passas. E é verdade, nós estamos no terceiro mês do ano, ou seja, estamos a fechar o primeiro trimestre. E janeiro é sempre aquele mês que. Janeiro é um mês muito interessante, que é toda a gente. É péssimo, é horrível. Parece que nunca mais acaba, toda a gente define tudo e ele, pá, eu já defini tanta coisa que nunca mais acaba e já não quero nada. E há uma coisa que eu faço, sempre fiz isso, e esse é um bocado, eu vou partilhar com vocês. Nas 12 badaladas, eu tenho quase a minha tradição, que é, eu nunca peço um desejo, nunca. Aquilo que eu faço, para mim também não há desejo, mas isso é a minha forma de ver as coisas. Eu agradeço a força e energia que eu tive para cumprir o ano que eu tive. Posso ter anos bons, posso ter anos menos bons, mas os objetivos que eu me proponho, eu posso não atingir até os meus objetivos, mas eu sei que me superei. Eu sei que me superei para os tentar alcançar, eu sei que com as adversidades que eu tive ao longo do ano, eu tive que me adaptar, tive a capacidade de adaptar, tive a capacidade de continuar. Então agradeço sempre. A única coisa que eu gosto de fazer é agradecer, olhar para trás, eu continuo a evoluir. O dia em que eu chegar ao final do ano, e acho que isto é um exercício interessante também para fazer, que é, quando eu chegar ao final do ano e disser, eu este ano fui pior que o anterior, este é que vai ser melhor. Isso vai ser complicado, ou seja, é porque eu não me desenvolvi, é porque eu não procurei conhecimento, é que eu não procurei estar com as pessoas certas, não me envolvi. O tal grupo de influência, não é, que tu tanto falas, que é muito. À medida que nós começamos a envolver com as pessoas certas, com as pessoas muitas vezes têm um mindset correto, o nosso ganho é muito maior. Para dar um exemplo, assim também muito rápido, nós quando estamos, pagamos X para estar dentro de um grupo, como aqui a Teresa fala, o grupo de influência, o ganho é muito maior do que o conteúdo que a Teresa vos está a dar. O conteúdo que a Teresa vos está a dar, ela está-vos a dar aqui gratuitamente. Não é melhor nem pior. Mas aquilo que vocês ganhem, em estarem ali, estarem com aquelas pessoas com o mesmo mindset, isso vai-vos impulsionar, isso vai-vos dar uma energia extra para vocês alcançarem os vossos objetivos, e mesmo a forma como nós ouvimos a mensagem é diferente quando estamos dentro daquele mindset. Eu posso-vos vender um curso que custa 20 euros e um curso que custa 20 mil euros. O conteúdo vai ser o mesmo. A entrega das pessoas é que vai ser diferente. E aí a mensagem chega de uma forma diferente. E continua a ser a mesma pessoa que está a transmitir, a comunicar, e o receptor é o mesmo. Sim. Por isso é que nós falamos muito nisso, não é? Rodeiem-se das melhores pessoas, revejam a média das 5 pessoas com quem vocês estão. Quando eu abordo muito este tema do grupo de influência, às vezes sou um bocadinho bruta na forma como digo as coisas, mas eu acredito nisso, que é, há pessoas que não precisam de estar na nossa vida e que nós podemos simplesmente excluí-las. E excluir não é enxutar ou ter assim atitudes mais bruscas, digamos assim. Podemos simplesmente afastar-nos dessas pessoas, deixarmos de seguir essas pessoas aos poucos e poucos, porque há energias que não nos acrescentam em nada. Eu estou sempre a batalhar nisso, estou sempre a dizer isso no grupo de influência, e é verdade. Porque as pessoas com quem nós nos damos vão interferir com o nosso propósito de vida. Portanto, para manter o foco, que é outra das coisas que nós também falamos, e para conseguirmos ter a clareza correta, nós precisamos de perceber onde é que estamos inseridos, quem é que nos rodeia, quem é que nos ajuda e quem é que tem a energia e a força para nos dar na hora certa e que nós possamos aproveitar.
não numa ótica calculista, mas numa ótica quase até de saúde mental, muitas das vezes. Nós percebemos quem é que está ao nosso lado. E outra das coisas também que nós podemos fazer relativamente ao grupo de influência é criar grupos de influência para aquilo que nós queremos trabalhar, ou para os propósitos que nós criamos. Porque, como eu dizia há pouco, nós podemos ter vários propósitos, não é? Podemos ter em várias áreas da nossa vida. Então imaginem que vocês querem ter uma caminhada mais saudável, não é? Em termos de alimentação, de desporto, de mindset, o que quer que seja. Então, que grupo de influência é que vocês têm que criar para vocês seguirem esse propósito, não é? Já estou aqui um bocadinho a desviar-me para os grupos de influência, mas fazendo aqui a ponto com o propósito, não é? Se nós definirmos um propósito para a nossa saúde, não é? Que grupo de influência é que nós vamos ter que ter, não é? Vamos ter um nutricionista, vamos ter um PT, vamos ter aquela amiga que é super focada na alimentação, vamos ter aquele amigo que é barra ali no exercício físico todos os dias, e são essas pessoas que nos vão inspirar a conseguirmos chegar mais facilmente ao nosso propósito. Portanto, atenção às pessoas que vos rodeiam, os grupos onde vocês estão. Obviamente que há pessoas que nós não podemos excluir da nossa vida e que a energia não é assim tão boa, mas, como eu também costumo dizer, se tu não consegues mudar o ambiente, muda-te a ti. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, um grande ensinamento. Também agora, para fecharmos, vou-te convidar a fazer aqui um exercício, não é? Como é que quem nos está a ouvir pode definir ou escrever o seu propósito? Quem tiver aí, pega aí num papelzinho, não é? É um pequeno exercício, pega aí num papelzinho. Você já tem aqui ouro nesta live, ela depois não vai ficar disponível aqui, mas vai ficar disponível nos outros canais, no YouTube e no Spotify, para poderem ouvir da vossa ida para o trabalho, um bocadinho mais demorado, uma viagem. É verdade, Teresa. Estamos aqui a esticar um bocadinho. Então, imaginem um triângulo, não é? Então, vocês pensem no ser. O que é que vocês são? Quem é que vocês querem ser? Isso é super importante. Isso é a base de toda a clareza, não é? Quem é que nós somos? Quem é que nós queremos ser? Depois, o que é que vocês querem fazer? E serem o mais específicos possíveis. O que é que querem fazer? O que é que vocês gostam? O que é que vocês querem? Para chegarmos ao para quê, não é? Ou seja, o que é que eu quero ser? Como é que eu quero fazer e para que é que eu quero isso? Estas três pequenas coisas vai culminar no propósito. Porque é que queres ser e porque é que queres fazer? Então é super importante. Há pouco, quando eu dava aquele exemplo do ser feliz no trabalho, está bem, mas isso significa o quê? Ganhar mais? Estar efetiva? Ter uma equipa à minha disposição? Ter um papel de liderança mais ativo? Então descortinar um bocadinho, não é? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero fazer e para quê? O para quê é super importante. Qual é o propósito do propósito? Sem dúvida. Olha, tenho aqui um excelente exercício para fazer e para descobrirem o vosso propósito, e treinem, que isto, se não descobrirem à primeira, descobrem à segunda, terceira, quarta, quinta, não interessa. O que interessa é a persistência, tentar e melhorar o método. Acho que é muito por aí. Olha, Teresa, quero-te agradecer muito, a ti e a quem nos esteve aqui a ouvir. Adorei esta conversa. Acho que foi muito enriquecedora. Tenho aqui uma verdadeira aula e podes estar ao luxo aqui do meu novo cenário. É verdade, é verdade. Acho que vai ficar. Coloquem aí se gostaram do meu cenário. A maior parte das pessoas acho que ainda não me viu. Por isso... Espero que os nossos colegas estejam aí desse lado e venham cá dizer que o cenário estejam aí desse lado e que o cenário do Filipe está ótimo. Não, está mais giro. O meu troféu ficou ali escondido, mas pronto. Olha, muito obrigado. Desejo uma boa noite a todos. Teresa, um beijinho muito grande. Foi um prazer. Obrigada. Vá, até uma próxima. Para a semana, já sabem, trazemos um novo tema. Quinta-feira, 21h30. Estejam aqui no Instagram, que vai também ter aqui uma convidada muito especial com vocês. Um beijinho, um abraço para todos e até para a semana. Obrigado. Obrigada. Beijinhos.